Shalom, shalom. Quem aí está mais liberto essa sexta do que na sexta passada? Quem aí se libertou mais um pouquinho? Quem aí andou mais uma milha? Amém? Eu estou mais liberta do que eu estava na sexta-feira passada. Glória a Deus. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Esse tema é um tema que parece óbvio, mas não é. Né? A gente fala toda hora, misericórdia, misericórdia. Mas no fundo, pratica muito pouco, recebe menos ainda da parte do outro. Então eu espero que hoje nós possamos sair daqui mais misericordiosos com os nossos semelhantes e que possamos também entender o tamanho da misericórdia que Deus tem por nós. Amém? Então nós vamos abrir aí a nossa Bíblia em Jonas capítulo 3. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor atue no nosso discernimento. Espírito Santo, abre o nosso discernimento para receber a palavra do Senhor e a ministração, Pai. Ministra nos nossos corações, no meu coração, no coração de todos aqueles que ouvem a Tua palavra, Pai. Tenha liberdade de usar minha boca como o Senhor quiser, Pai. Em nome de Jesus. Amém? E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, que não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E aí você pode pular lá para o versículo 10. Depois você pode ler na sua casa. E você vai ver. E disse o Senhor: tu tiveste pena da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite perecer.
E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E acaba o livro de Jonas. Amém? Essa história, muitos conhecem, outros não conhecem. Jonas é considerado um pequeno profeta, porque o livro dele é pequenininho, ele tem só 4 capítulos, você pode ler o capítulo dos 4, acho que não gasta nem 40 minutos para ler, né? 1 hora talvez, depende do seu ritmo. E eu escolhi esse texto para falar de misericórdia. Normalmente esse texto é usado para falar de teimosia, de que os planos do Senhor não se frustram e que não adianta a gente resistir aos planos do Senhor. Por quê? Porque Jonas recebe uma ordem de Deus. Jonas era um profeta. E ele recebe uma ordem de Deus de que ele deveria ir para Nínive e anunciar a Nínive que haveria uma reação do Senhor em face da total desgovernança da cidade, da desobediência, da idolatria, da baderna. Observação. Nínive, nessa época, era a capital da Síria, da Assíria. Os assírios eram considerados, historicamente, inclusive, não biblicamente somente, mas historicamente, um dos povos mais cruéis em batalha. Eles gostavam, não era só de matar, não, era de descascar e picar. E eles eram o principal inimigo de Israel nesta época aqui. Eles já estavam se expandindo o império, então era algo assim, era a mesma coisa de chamar um judeu para visitar território, para ir ao Irã. Mandar um judeu tirar ele lá de Jerusalém, né, e falar, você vai lá no Irã, entrar dentro de uma mesquita árabe e vai anunciar lá que Deus vai arrasar a mesquita dos árabes, que vocês são pagãos, que vocês... Tal. Então, ele dá a ordem. E Jonas, todo mundo já sabe da história, Jonas resolve ir para Tarsis. E por que Jonas resolve ir para Tarsis? Era porque Jonas não queria cumprir o papel dele? Não, é porque Jonas não queria favorecer Nínive. Muitas vezes a gente escuta essas ministrações dando a entender que Jonas estava com preguiça, que ele não queria, simplesmente porque ele não queria. Não era simplesmente, era porque ele ia atender a um povo que ele acreditava que não merecia as graças de Deus, que não merecia a misericórdia de Deus. E ele sabia que se ele fosse, que se ele anunciasse o que Deus tinha mandado ele anunciar, corria o risco daquele povo se arrepender e aquele povo se safar daquela reação irada do Senhor, ok? Muito bem. Jonas entra no navio, então, desobedecendo, seguindo para Tarsis. Esse navio começa a enfrentar uma tempestade. E aí o povo começa a desesperar o que está acontecendo, o que está acontecendo. E aí Jonas é jogado ao mar. Ele é engolido por um peixe grande. A palavra vai falar que ele é engolido por um peixe grande. A palavra não vai falar que foi uma baleia. Né? E aí tem gente que fala que foi castigo para ele aprender a ser desobediente. Pelo contrário, não foi um castigo. Foi uma oportunidade que Deus deu a Jonas de que ele se arrependesse. Os 3 dias que ele fica no ventre do peixe é justamente para que ele possa pensar. E ali Jonas se arrepende e é expulso. Né? Ele é vomitado pelo peixe. Vai para a beira-mar ali, né? Naquele lugar, imaginando. E aí começa... E aí começa o capítulo 3, a partir do momento que a gente começou a ler aqui. Bem, vamos lá. Nesse capítulo 3, Jonas, ele está cumprindo o que Deus ordenou. E ele vai a Nínive, vencido já, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele vai a Nínive cumprir a ordem do Senhor. Ele sai apregoando pelas ruas. Em 40 dias virá o juiz, em 40 dias virá o juiz. E a população de Nínive, ao invés de resistir a Deus, se dobra em arrependimento. Nós sabemos que na Bíblia,
Usar pano de saco, colocar cinza, todo mundo já sabe que era sinal de arrependimento. E não só o povo, mas também o rei de Nínive resolve se dobrar em arrependimento. Ele sai do trono, ele senta sobre as cinzas. Ele também dá sinais claros de que ele não quer que haja continuidade, né, diante da desobediência de um povo que era ímpio. E aí, Deus, percebendo o arrependimento sincero no coração daquela população, decide voltar atrás nos seus decretos. A palavra de Deus vai falar que o Senhor não se arrepende, Ele não se arrepende dos propósitos dEle, mas Ele pode mudar os decretos dEle. Ok? A palavra vai falar que quando Deus viu aquele arrependimento, Ele retira aquele decreto que estava sobre Nínive. E aí, o que Jonas faz? Jonas fica feliz? Jonas comemora? Fala, oh, que bênção, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, que Deus bondoso. Não. O que ele faz? A palavra vai dizer que ele se desagradou muito e ele ficou enfurecido. Ele teve um ataque de fúria. E não só teve um ataque de fúria, como falou, olha, tá vendo por que eu fugi? É porque eu sabia que o Senhor é gracioso, é misericordioso, tardio em irar-se e que ia acabar voltando atrás. Ele fica com raiva porque Deus perdoou e teve compaixão da vida daquelas pessoas. Ele fica revoltado. E não só fica revoltado, olha o nível da raiva que ele ficou. Ele preferia morrer. Ele falou aqui, pode me levar. De raiva, com o fato de o Senhor ter perdoado a desobediência e voltado atrás no decreto. Veja bem, o Senhor foi misericordioso, mas nós não vemos misericórdia no coração do profeta. Ele fica com raiva. Ele aí, a hora que ele vê que o Senhor vai voltar atrás, ele vai para o alto do monte, monta uma tenda. E a palavra vai dizer que o Senhor permitiu que uma planta crescesse para dar sombra para ele. E aí o Senhor permite que ele fique bem afeiçoado à plantinha. Plantinha essa que ele não plantou, que foi Deus que fez crescer. E aí o Senhor permite que venha um lagartão, coma a planta, e aí Jonas fala assim, né? Aí come a planta, aí vem um vento, o sol vem sobre a cabeça de Jonas, incomoda, aí ele vai tirar satisfação com Deus. Ele vai atrás de Deus. Aí Deus fala assim, uai, lá no versículo 9, o Senhor fala assim, fazes bem ficar irado por causa da boboreira? Tem tradução que a boboreira tem tradução que é figueira, ou videira. Porque tem uma discussão teológica aí na tradução latim, a confusão. Mas enfim, era uma planta, não interessa, tá? Que dava sombra. Aí ele virou para Deus e falou assim, faço bem ficar irado até a morte. Olha que homem irado. Um homem irado. E aí Deus fala para ele assim, engraçado, né? Você teve misericórdia da boboreira, da planta que você não plantou. E você não queria que eu tivesse misericórdia de 120 mil pessoas que não sabem distinguir esquerda e direita, ou seja, não crianças, animais, etc. Mulher, papapá. E aí o livro acaba. Tem gente que fala assim, esse livro acaba sem conclusão nenhuma. Jonas se arrependeu? Provavelmente sim, porque senão ele não teria escrito o livro. Ele ia ter ficado com raiva o resto da vida e não ia ter contado essa história para ninguém. Ele estava querendo mostrar a situação, né, esse desafio que é a misericórdia. A palavra misericórdia, ela é mencionada de 3 formas diferentes na Bíblia. São 3 palavras em hebraico, porque não interessa latim, Bíblia nunca foi escrita em latim, ela foi traduzida para o latim. Então, 3 palavras em hebraico, essas 3 palavras têm a mesma raiz,
E olha que interessante, elas se repetem juntas, 365 vezes na Bíblia. E as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Quantos dias tem o ano? 365. A Bíblia é linda demais, né? Então, é uma palavra misericórdia para cada dia do ano, né? E essa raiz, ela está ligada à ideia de útero. Misericórdia tem a ver com útero? Olha que coisa linda. E aí, por que essa ideia de útero? O que o útero faz? O útero faz. Ele abriga o embrião desde a concepção até o momento em que ele nasce. Então, a misericórdia é algo que Deus proporciona para que os planos dele para a sua vida e para a minha vida não sejam abortados. Amém? Olha que lindo, que lindeza. É graças à misericórdia do Senhor que os propósitos dele podem ser cumpridos na nossa vida. Porque misericórdia é o fato do Senhor afastar a punição que a sua conduta, a minha conduta provoca, para que a gente não sofra essa punição. A misericórdia, ela é uma característica presente no Senhor. E ela significa cancelamento de punição e proteção para que os planos de Deus se realizem na vida das pessoas. O que Deus fez lá em Nínive? A misericórdia dele permitiu que os ninivitas continuassem vivos e que as coisas fluíssem ali. E detalhe, a misericórdia, ela serve para todo mundo. Ela serve para o ímpio, para o convertido, né? Tanto é que o Salmo vai falar para a gente não, o salmista vai dizer para a gente não ter inveja dos ímpios. Por quê? Porque a gente acha, eu sou cristão, por que Deus vai ter dó de quem está errado? Pessoa pinta, pessoa borda, para que Deus vai ter dó? Né? Quantas vezes a gente fala isso? E isso é exatamente o que Jonas falou. Para que ter dó? Né? Lógico que essa misericórdia não é dó. Dó é algo pejorativo, é como se você estivesse humilhando a pessoa. Você falasse, eu estou com dó, eu estou com pena. Você se coloca com uma posição de superioridade. Então, quando você diz que está com dó, é diferente de você dizer que você está com misericórdia. Que você se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro. Que é diferente de você falar que tem compaixão. Porque na compaixão você sente a dor do outro, arregaça as mangas e vai ajudar. A compaixão é um passo a mais. Não é só você olhar e se condoer e sofrer com o outro. É você sofrer com o outro, arregaçar as mangas, colocar a coisa para funcionar e ajudar o outro de forma prática, para que ele possa superar aquela situação em que ele se encontra. A misericórdia de Deus não se confunde com a graça. Na graça de Deus, nós temos o reconhecimento de que o homem não tem mérito nenhum, mas é algo que Deus te dá, simplesmente te entrega. Na misericórdia, ele olha e fala, você mereceria uma punição, mas eu vou deixar de te punir. Eu vou deixar de te punir. E normalmente isso vai acontecer mediante arrependimento. Você não será punido, mas Deus vai te abençoar? Ele está te abençoando? Te dando algo a mais? Vida plena? Vida abundante? Não. Mas também Ele não vai te dar uma cacetada para você perder o rumo de casa, né? Porque a mão dele pesa. A mão dele pesa. Ele é um pai que cuida, ele é um pai que disciplina também, né? Muito bem. Para que serve a misericórdia de Deus? Para que os propósitos dele se cumpram.
Para isso é necessário restaurar o pecador. Propósito de Deus não se cumpre sem restauração de pecador. Eu já falei isso aqui outras vezes. Deus não vai dar uma Ferrari para quem não consegue dirigir o Fusquinha. Então é preciso restaurar o pecador. E a misericórdia de Deus faz isso. Olha que coisa linda em Lamentações. Eu sou apaixonada por Jeremias, né? 3:22. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E não pode ter mesmo, porque se a misericórdia de Deus tivesse fim, ninguém estava aqui mais, inclusive eu. Ia ficar só a roupinha aqui, achar que eu tinha sido arrebatada. Não, foi a misericórdia mesmo que não funcionou, está consumida. Então, Deus é bom, é misericordioso, Ele é bondoso, Ele libera à toa, libera, porque Senhor, Ele não resiste a um coração arrependido. Ele não resiste a uma intenção de não errar. Ele não resiste, Ele libera a misericórdia. Quem aqui quer receber misericórdia de Deus? Eu quero. Eu recebo todo dia, toda hora. Acho que a hora que eu abro o olho eu já estou recebendo. Mas quem aqui tem facilidade para ser misericordioso? Vocês têm? Eu não tenho, não. Às vezes. Sabe o que a Bíblia fala? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Pois é, mas é tão difícil ser misericordioso, né? Se para um camarada igual Jonas, um cara que ouve a voz do Senhor, que tem, né, fé suficiente para pegar um barco, para fugir, né? Ele não era um cara qualquer. Eu conheço gente aqui que se ouvir a voz do Espírito Santo falar assim, vai para Confins daqui, agora direto para Confins, você vai chegar lá, você vai encontrar uma pessoa no saguão com a passagem aérea comprada para você ir para tal lugar. A pessoa não vai. Não vai falar assim, eu estou doida. Delirei. Tem tantas pequenas ordens que a gente recebe do Senhor e que a gente muitas vezes não segue, não cumpre, tem vergonha, não quer falar, não é? Ele era um cara que tinha temor. E mesmo assim ele não conseguia ser misericordioso. Ele ficou irado, ele ficou enfurecido de ver a misericórdia de Deus com aqueles a quem ele achava menos do que ele. Ou pessoas que ele achava que não eram dignas. E não são poucas as pessoas que a gente acha que não são dignas. E não são poucas as pessoas que não se acham dignas de perdão. A gente ouve pessoas que estão afastadas do amor de Deus, fala assim, não tem jeito de eu voltar. Eu já me encalacrei. Deus não vai me aceitar mais. Eu matei, eu roubei, eu trafiquei, eu pintei, bordei. O Senhor não vai me aceitar. Como assim não vai te aceitar? Se a misericórdia dele é infinita, se a misericórdia dele se renova a cada manhã. Agora a minha pergunta para mim, para você é, estamos sendo misericordiosos? Principalmente com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Porque é muito fácil falar que você e eu, que nós somos misericordiosos, com a pessoa, eu encontrei um sujeito ali, ele é mendigo, tadinho, vou cuidar dele, tal, ele é fraquinho, né? Mas é quando a gente tem que ser misericordioso com alguém que nos feriu. Como é que fica? Como é que fica?
Você, de todo o seu coração, ser misericordioso com alguém que te lesou, que te trouxe prejuízo, que está gerando injúria com o seu nome, ou que te fez um grave. Como é que você vai ser misericordioso com uma pessoa que às vezes te abusou, com a pessoa que te bateu, com a pessoa que te estuprou? Eu conheço uma mulher, eu tiro o chapéu para ela. Eu conheço uma mulher que o filho dela foi assassinado. E sabe o que ela fez? Ela foi trabalhar de voluntária dentro de um presídio. E ela consegue lidar com as pessoas, porque isso foi um exercício que ela se propôs. E ela faz isso lindamente. Ela não tem um resquício de coração duro dentro dela. Ela tem misericórdia de pessoas que matam ou mataram, como aquele cara que puxou o gatilho para o filho dela. Isso é uma coisa linda. E aí ela me contou um dia como é que foi a conversa dela com o sujeito mesmo que praticou o delito. Ela liberou perdão para ele, cara a cara. Eu tirei o chapéu para ela. Muitas vezes, nós, além de não sermos misericordiosos, nós endurecemos o nosso coração e carregamos uma coleção de mágoas e de raízes de amargura. Somos entristecidos, deprimidos, pesados, amargos. Sabe? Nuvenzinha. De um desenho que o cachorrinho andando com a nuvenzinha em cima da cabeça dele. E tudo dele, para ele estava ruim. Ó dia, ó céu. Não é um desenho animado. Uma pessoa que murmura, murmuradora. Por quê? Porque não consegue ter misericórdia. E aí começa a ficar duro, começa a ficar agressivo, começa a ficar autoritário, começa a ficar mandão e começa a ser uma pessoa irada, irascível, uma pessoa agressiva. Julgar, dono do baluarte do certo, que ele não faz nada errado, eu sou certo e tá. E começa a julgar e pega a régua, sai medindo todo mundo, enquadrando. Só que tem uma coisa, a Bíblia mesmo vai falar que na mesma medida que a gente julga, a gente é julgado. E aí, eu não sou misericordioso, eu não passo por cima do erro do outro, eu não engulo o sapo, mas eu quero que engulam o meu. Eu reclamo que não estão me perdoando, que não estão cedendo para mim, que eu só tomo bambuzada para todo lado. Mas aí você vai ver aquela mesma pessoa que está reclamando da falta de misericórdia num determinado campo da vida dela, está batendo na outra, na mesma área. Uma das coisas que mais me incomoda no direito é isso, sabia? Eu acho que ser juiz é uma coisa muito, muito, muito pesada. Muito pesada. Ah, está agindo dentro da legalidade? Tá. Tem uma lei que deixa a pessoa fazer, que permite uma pessoa ser juiz, ela tem. Mas é um peso espiritual, não tem jeito. Porque é o tempo todo julgando. Dentro de uma legislação, mas é julgando. Eu estou numa fase que eu estou evitando essas situações. Outro dia tive uma reunião que a gente tinha que deliberar. Se abrir ou não um procedimento administrativo, porque um determinado aluno apresentou um documento que não estava legal e tal. Na hora que eles começaram a votar, eu falei, ó, vocês vão votar essa bobagem. Alguém chamou esse menino aqui? Não. Alguém sabe por que ele fez isso? Não. Eu falei, então tá, vocês querem votar? Vocês votem. Eu vou me abster. Pode votar vocês, eu estou me abstendo. Sabe por que eu me abstive? Porque eu fiquei com misericórdia do menino.
provavelmente era um menino que não estava conseguindo pagar a faculdade, que precisava do estágio, que estava sem matrícula. Com confusão assim. Porque eu pensei e falei, vai que, né? Vai que. A falta de misericórdia. O que não quer dizer que você também tem que ser bobo, ser trouxa, ser manipulado, né? Não estou dizendo isso. Mas você também não precisa ser ferro e fogo, precisa? Tudo tem que ser a ferro e fogo. Tem gente que não pode ver um advogado, que já quer, tem cinco processos na lista. Não, porque eu quero processar isso aqui eu pedi não sei o quê, isso aqui eu quero indenização, isso aqui. O cara já gosta de uma confusão, gosta de uma discussão, gosta de levar aquilo a ferro. Eu detesto tudo que é a ferro e fogo. E o apóstolo Paulo fala que a gente deve evitar acionar a justiça, que é só em último caso, que a gente tem sempre que tentar o acordo. E o poder judiciário hoje, ele é um dos maiores veículos para a falta de exercício de misericórdia. Rede social, a mesma coisa. Publica na internet e virou verdade. Caiu no Instagram, agora é verdade. Publicou no Google, pode ser a maior mentira do mundo. Está todo mundo lá, julgando, emitindo opinião. Todo mundo tem opinião. Aquilo já virou realidade. Depois até a pessoa limpar o nome, mostrar que não era nada daquilo. Um monte de gente pecando. Misericórdia? Zero. Tem um julgador em cada tela de computador, em cada tela de celular. Tem alguém julgando alguém o tempo inteiro, emitindo juízo. Isso quando não está vendo a vida do outro está boa e está, tá vendo aí, ó? Eu estou aqui, né? E Deus faz a vida do outro, mas não faz a minha, né? Então, nós temos que ser misericordiosos se nós queremos receber misericórdia. O primeiro passo é nosso. Nós temos que dar o primeiro passo da misericórdia, independentemente do outro. O outro não tem nada com isso. É uma questão sua e do Senhor. Peça misericórdia de Deus, mas entregue misericórdia para o seu irmão. Não seja ingênuo de pedir misericórdia do alto e você ser implacável com seu irmão. Tem uma história na Bíblia que está lá em 1 Reis, capítulo 12, depois vocês podem ler em casa se quiser. Eu vou contar ela rapidinho. Que é a história do rei Roboão. Roboão era filho de Salomão. Salomão começou muito bem, sábio, rico, papapá, tudo de bom, né? Para um ser humano. Só que Salomão começou a casar, concubinar. E aí ele caiu em idolatria. E aí o Senhor veio até ele e disse que ele iria sofrer as consequências da desobediência dele. E que o Senhor não ia tirar o reino dele, porque era uma promessa que ele tinha feito a Davi. Mas que a descendência dele iria sofrer, que ele também não ia tirar tudo da mão da descendência dele, porque ele tinha dado a promessa para Davi, que nunca sairia do trono, né, de Davi, o governo, da raiz de Davi. E de fato não, porque Jesus é da raiz de Davi, e ele é um rei eterno, um rei da glória. Mas que haveria uma redução no domínio dele. Né? E aí, de fato, Salomão morre, e assim que Salomão morre, Roboão, filho dele, seria o sucessor natural dos 12 reinos, né? das 12 regiões, das 12 tribos. Só que ainda em vida, Salomão ele fez um inimigo, que era Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito. Era um exilado político no Egito, porque Salomão começou a perseguir, porque já sabia que Jeroboão já tinha uma profecia de que ele ia assumir o trono. E aí, já existia uma palavra liberada, né?
o reino de Roboão, sucessor de Salomão, não será como o reino de Salomão. Deus já tinha liberado essa palavra. Só que no capítulo 12 do livro de 1 Reis, nós temos uma situação em que Roboão ele é levado ao poder, e quando ele vai assumir o poder, existia uma situação em que Salomão tinha exigido muito trabalho, né, dos judeus, dos hebreus. Por quê? Porque Salomão era um construtor, né? Ele era um fazedor. Ele tinha barco, navio, castelo, templo, aquela quantidade de coisa. E aí, o povo estava cansado de trabalhar. Estava trabalhando muito. E aí Roboão resolve consultar os anciãos a respeito disso. Os anciãos falaram, olha, maneira, pega leve. O pessoal trabalhou demais, as pessoas estão insatisfeitas. Dá uma aliviada. Não tenha do lado das pessoas. Só que aí, Roboão decidiu perguntar para os mais moços. Ele assumiu o reino com 41 anos de idade. Ele resolveu perguntar para os mais moços. O que vocês acham? E os mais jovens viraram para ele e falaram com ele assim, o quê? Esse povo está querendo vida mansa? Pois você tem que fazer pior do que o seu pai. E aí o Roboão, ele responde da seguinte forma para esse povo. Fala que o pai dele fez pesado e que o dedo mínimo dele era mais grosso do que o lombo do pai. Ou seja, a mão dele era muito mais pesada. E que o pai dele castigava com chicote, mas que ele ia castigar com escorpiões. Ele deu essa resposta. Ele não teve nem um tiquinho assim, ó, de misericórdia. Também chamada sinergia, né? A sinergia. Em livros de autoajuda chama sinergia, livro de gestão de pessoas chama sinergia. Aqui para nós chama misericórdia. Ele não teve nenhuma. E aí, sabe o que aconteceu? O Senhor foi lá e cumpriu a palavra. Tirou as 10 tribos, entregou para Jeroboão e deixou Roboão só com as 2 piquititas lá, a de Judá, inclusive. Ele cumpriu. Aí eu me pergunto, precisava? Por que a Bíblia conta essa novela toda de Roboão, ir lá, perguntar do trabalho, vai, volta? Deus precisava disso para entregar 10 tribos para Jeroboão? Ele precisava de colocar Roboão com escolhas à frente de Roboão? Ele precisava entregar essas escolhas a Roboão? Eu fiquei intrigada quando eu li essa história. Falei, mas para que essa confusão, essa volta toda? E deixa o cara escolher, e vem ancião falar uma coisa, vem jovem falar outra. Para que isso? Para que isso? Eu creio que o Senhor, Ele quis aqui mostrar uma coisa muito claramente. Ele deu a opção para que Roboão agisse com misericórdia. E eu ouso dizer que se Roboão tivesse sido misericordioso, ele poderia pedir misericórdia e falar com Deus assim, eu sei que o meu pai errou, que o meu pai caiu em idolatria, que ele permitiu que fosse queimado incenso para Moloque, Asterote, todo mundo, a turma toda aí dos demônios, todos que eles já estavam acostumados a queimar incenso. Ele poderia ter pedido. E talvez o Senhor tivesse mudado o decreto, como ele mudou o decreto de Nínive. Se ele mudou o decreto de Nínive, muito mais ele poderia fazer pelo povo dele, que era o povo escolhido. Mas era um rei obstinado, de coração duro. Como é que ele ia pedir misericórdia? Como é que eu peço misericórdia para Deus, se eu não entrego misericórdia? E aqui nós temos um caso clássico, de gente que não é misericordiosa
assumindo consequências da falta de misericórdia. Aí, de repente, você toda hora toma um processo na justiça. Toda hora você tem uma perda financeira. Toda hora você arranja uma briga inexplicável. Alguém que está implicando com você. Alguém que está te perseguindo. E você não sabe explicar o porquê. Você não fez nada. Mas eu não fiz nada. Mas você é implacável. Você é perfeito, perfeita. Como é que você quer ter uma vida tranquila se você não dá sossego para ninguém? Se você é um verdadeiro chicote com escorpião na ponta, igual o outro que falou. Se a sua língua é um chicote, como é que você não quer ser chicoteado? Pelo seu irmão, porque Deus assim o permite. Para que nós possamos, enfim, cair na realidade e mudar de atitude. Se você tem perseguidores, se você tem situações que se repetem para te oprimir, que te levam a acusação constante, constantemente você está sendo acusado de algo, meu irmão, minha irmã, presta atenção se você também não está acusando alguém o tempo inteiro. E às vezes até com razão. Não estou tirando sua razão. Não estou tirando sua razão. Só que aqui não se trata de ter razão. Porque se Deus olhasse a razão dele diante da gente, a gente já estaria frito, igual Jeremias falou. Nós estaríamos consumidos. Já estaríamos consumidos. E temos ainda que ter muita atenção. Porque nós não podemos escolher a quem dirigimos a nossa misericórdia. Outro dia estava conversando com uma amiga minha e ela me deu um exemplo de algo e falou assim comigo: se fosse comigo, como você faria? Eu falei, assim, 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 assim. Tudodebom.com. Porque era uma pessoa cara ao meu coração. E aí ela falou assim, então por que com fulano, você não fez assim, assim, assim? Tá, né? Falta de misericórdia. Né? Às vezes eu tolero coisas graves de uma pessoa, mas não tolero de outra. E o pior, às vezes dentro da mesma casa. Às vezes dentro da mesma casa. Eu tenho misericórdia de A, mas não tenho de B. Eu tenho de C, mas não tenho de D. Deus faz acepção de pessoas? Não. Então por que nós vamos fazer? Por que nós fazemos? A única coisa que nos ensina a melhor maneira de sermos misericordiosos é ter amor. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o amor é o mais importante. O amor é o que importa. Nós temos que ter capacidade de amar até aquela pessoa que pisa em cima da gente, que tripudia, que passa o pé assim, que pisa no seu pescoço. Quando tiver um pisando no seu pescoço, você fala assim, pisa mais. Porque quando você pisa, eu vou me aproximando do céu. Tem que dar glória, falar glória, Senhor, glória, glória, Senhor, porque quando sou fraca que sou forte. Obrigada, Pai, obrigada por me dar fortaleza para passar pela provação, Senhor. É assim que tem que ser. Vocês estão entendendo? É fácil. Está todo mundo aí pensando, né? A quem vão direcionar a minha misericórdia? É um desafio, gente, não é fácil não. Mas pensa, quem quer ser Roboão? Eu não quero ser Roboão. Eu não quero ser Roboão. Eu não quero ser Roboão. Eu não quero ficar 3 dias dentro do peixe para pensar em mudar de atitude. E aí o cara não entende por que está demorando a coisa acontecer na vida dele. Esses tempos que Deus te coloca é para você fazer conserto, é para eu fazer conserto. E de repente o conserto é começar a ser misericordioso. Não pense que falta de misericórdia na sua vida
vai ficar de graça. Não vai. Vamos brincar de engolir o sapinho, de respirar, de contar até 10. E a misericórdia é com o fraquinho, que eu acho que é um pobre coitado, e aí eu sou boazinha com ele, mas também com aqueles que estão teoricamente acima de nós, que às vezes são mais poderosos do que nós, podem mais do que nós em termos humanos, né? E com aquelas pessoas que estão mais perto, que normalmente são as que mais desafiam a gente. Outro dia escutei uma ministração e a pastora falou assim: nós temos dentro da nossa casa uma Jericó. Uma Jericó. Em que sentido? Quando Josué foi dominar Jericó, o Senhor falou: acaba com tudo, arrasa tudo, que ali não tem nada que aproveite. Dentro da casa da gente, nós temos verdadeiras fortalezas do inimigo instaladas. Toda casa tem. Umas mais pesadas, outras menos pesadas, mas elas existem. E nós não vamos vencer essas fortalezas se nós não agirmos com misericórdia. E entender que o fato de ser misericordioso não anula o dever de batalha e a posição de batalha. Batalha contra a pessoa, espinafrando, afrontando, cutucando, não. Batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você não tem que combater com o seu próximo. Você tem que combater com o que está agindo através dele. E com ele você é obrigado a ser misericordioso. O que não significa aceitar afronta, humilhação, porque isso Deus nunca teve plano para a gente nisso. Mas também que não significa agredir. Ser misericordioso é uma atitude que começa aqui dentro. É olhar para o outro e parar de ver um adversário. E ver nele uma pessoa que precisa da providência de Deus na vida dele. Amém? A palavra é boa, né? Levinha, tranquila. O apóstolo hoje falou: ih, o negócio vai pegar. Mas não, vai ser leve, vai ser leve. Né? Porque o difícil da misericórdia é a gente praticar. E lembrando o seguinte: usa da misericórdia e os planos de Deus se concretizarão na sua vida e na minha também. Amém? Vamos orar então. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Vamos pedir misericórdia. Vamos pedir perdão primeiro pela falta de misericórdia. Vamos pedir perdão pela falta de misericórdia. E vamos pedir perdão a Deus por isso com todo o nosso coração. E depois de pedir o perdão, nós vamos pedir a Ele que nos faça misericordiosos. Que coloque misericórdia no nosso coração, para que a gente possa encontrar a misericórdia dele. Amém? Então vamos lá então.